Imagine por alguns segundos que tudo que você chama de escolha, decisão ou acaso já estivesse silenciosamente codificado desde o início do universo. Não como destino místico, nem como roteiro espiritual simplista, mas como consequência lógica de leis físicas profundas que a ciência moderna começa, relutantemente, a encarar. O que aconteceria com a ideia de livre-arbítrio se o universo nunca tivesse sido verdadeiramente aleatório? E se aquilo que chamamos de probabilidade fosse apenas ignorância sobre variáveis ocultas demais para serem medidas? Essa pergunta não nasce da filosofia especulativa, mas do coração da física contemporânea, onde conceitos desconfortáveis são frequentemente varridos para fora do debate público por desafiarem narrativas consolidadas. Ao longo do século XX, a mecânica quântica se estabeleceu como uma das teorias mais bem-sucedidas da história da ciência, mas ao custo de aceitar o acaso como elemento fundamental da realidade. Experimentos, equações e previsões funcionam de maneira impecável, desde semicondutores até tecnologias modernas, mas a interpretação dominante exige que eventos microscópicos não tenham causas definidas. Para muitos físicos, essa indeterminação não é apenas prática, mas ontológica. No entanto, desde o início, houve vozes dissonantes. Cientistas que consideravam intelectualmente insustentável a ideia de que o universo joga dados consigo mesmo, questionando se essa incerteza não seria apenas um reflexo das limitações humanas. Entre essas vozes está Albert Einstein, cuja famosa objeção ao acaso quântico foi reduzida, com o tempo, a uma caricatura histórica. Pouco se discute que sua crítica não era religiosa nem emocional, mas metodológica. Para Einstein, uma teoria fundamental deveria descrever uma realidade objetiva, independente do observador. Essa inquietação ecoou em outros pesquisadores menos celebrados, que continuaram explorando possibilidades alternativas, muitas vezes à margem da aceitação acadêmica. O desconforto não estava na matemática, mas nas implicações filosóficas profundas que poucos estavam dispostos a enfrentar publicamente. Décadas depois, o Teorema de Bell parecia encerrar a questão ao mostrar que teorias de variáveis ocultas locais não poderiam reproduzir os resultados quânticos. O consenso foi rápido, talvez rápido demais. A interpretação dominante concluiu que a realidade é não local ou fundamentalmente indeterminada. O que raramente se menciona é que o próprio Teorema de Bell depende de pressupostos específicos, entre eles a independência entre as escolhas do experimentador e os estados do sistema observado. É exatamente nesse ponto esquecido, quase tabu, que surge uma hipótese radical. E se essa independência nunca existiu? O superdeterminismo propõe algo perturbador. Todas as correlações do universo, incluindo as decisões humanas, fazem parte de uma teia causal contínua desde o Big Bang. Não há variáveis livres, apenas variáveis desconhecidas. Essa ideia, resgatada e reformulada por físicos como Gerhard de Hooft, não nega a ciência experimental, mas questiona silenciosamente seus alicerces filosóficos. Se for verdadeira, a distinção entre acaso e necessidade se dissolve, e a consciência humana passa a ocupar um lugar muito mais complexo na arquitetura da realidade do que normalmente se admite. Se aceitarmos por um instante essa hipótese incômoda, uma reação quase automática surge: a sensação de conspiração intelectual. A ideia de que decisões humanas estejam correlacionadas com eventos microscópicos parece, à primeira vista, absurda ou anticientífica. No entanto, essa resistência emocional diz mais sobre condicionamentos culturais do que sobre a solidez do argumento. O superdeterminismo não exige uma força oculta manipulando escolhas, mas apenas a aceitação de que o universo é um sistema fechado, onde todas as condições iniciais influenciam tudo o que se desdobra depois. A estranheza não está na lógica, mas no impacto psicológico de perder o conforto do acaso. Dentro desse enquadramento, a noção de probabilidade muda radicalmente de significado. Em vez de refletir indeterminação real, ela passa a representar ignorância epistemológica. Assim como na física clássica do século XIX, onde o caos não implicava ausência de causa, mas extrema sensibilidade às condições iniciais, o comportamento quântico poderia ser determinístico em um nível mais profundo, inacessível aos instrumentos atuais. Essa leitura resgata uma tradição científica antiga, que foi gradualmente abandonada não por refutação definitiva, mas por conveniência interpretativa.
Essa conveniência se torna evidente quando analisamos a dependência do método científico moderno em pressupostos filosóficos silenciosos. Um deles é a chamada liberdade do experimentador, a ideia de que as escolhas de medição são independentes do sistema observado. O superdeterminismo questiona exatamente esse ponto, não como um ataque à ciência, mas como um alerta epistemológico. Se essa liberdade for apenas aparente, então muitos resultados considerados provas finais são, na verdade, consistentes com múltiplas descrições da realidade, algumas deliberadamente ignoradas. Pesquisadores como John Bell reconheciam, ainda que com desconforto, essa brecha lógica. Bell chegou a afirmar que o superdeterminismo era intelectualmente possível, embora profundamente desagradável. E aqui surge um padrão recorrente na história do conhecimento. Teorias não são rejeitadas apenas por estarem erradas, mas por serem filosoficamente indigestas. A ciência, embora se apresente como neutra, também responde a pressões culturais, psicológicas e até institucionais. Quando observamos esse cenário com mais atenção, percebemos que o superdeterminismo ameaça mais do que equações, ele ameaça narrativas. A narrativa do ser humano como agente plenamente livre, separado do cosmos, capaz de escolhas puramente autônomas. Ao sugerir que consciência e matéria fazem parte do mesmo encadeamento causal, essa visão dissolve a fronteira confortável entre sujeito e universo. A mente deixa de ser uma exceção metafísica e passa a ser uma expressão sofisticada das mesmas leis que regem partículas e campos. Essa perspectiva não reduz a consciência a algo trivial, pelo contrário, ela a torna ainda mais intrigante. Se pensamentos, intenções e decisões emergem de uma cadeia causal profunda, então compreender a mente humana passa a ser inseparável de compreender a estrutura fundamental da realidade. Não se trata de negar significado ou responsabilidade, mas de reformular o que esses conceitos realmente representam. A questão deixa de ser somos livres ou determinados, e passa a ser que tipo de liberdade pode existir em um universo totalmente correlacionado. Ao aprofundar essa lógica, surge um ponto ainda mais desconfortável. O superdeterminismo não apenas explica correlações quânticas estranhas, ele remove a necessidade de mistério. Aquilo que por décadas foi tratado como fundamentalmente inexplicável passa a ser visto como consequência de um desconhecimento estrutural. Esse deslocamento muda completamente o eixo do debate. Em vez de aceitar o acaso como princípio último, a investigação retorna à pergunta original da ciência: o que está faltando no nosso modelo? E essa pergunta, quando feita honestamente, ameaça interesses intelectuais consolidados. Alguns físicos contemporâneos começaram a tocar nesse tema com cautela, conscientes do terreno delicado em que pisam. Entre eles está Sabine e Hussenfelder, que apontam um problema recorrente na física moderna. Quando uma teoria produz resultados estranhos, a estranheza passa a ser celebrada, não questionada. O superdeterminismo, nesse sentido, funciona como um espelho incômodo, revelando quanto certas interpretações foram aceitas mais por hábito do que por necessidade lógica. A ciência avança, mas nem sempre revisita seus próprios pressupostos. Essa discussão ganha ainda mais peso quando olhamos para a história do determinismo clássico. Séculos antes da física quântica, pensadores como Pierre-Simon Laplace já haviam formulado a ideia de um universo totalmente previsível em princípio, desde que se conhecessem todas as condições iniciais. A famosa metáfora do demônio de Laplace não defendia controle absoluto, mas coerência causal. O que o superdeterminismo propõe não é um retorno ingênuo a esse modelo, mas uma atualização profunda, um determinismo compatível com a complexidade, o caos e a emergência da consciência. Nesse contexto, a consciência deixa de ser um fator externo ao universo físico e passa a ser um elo interno da cadeia causal. Decisões humanas não quebram as leis do cosmos, nem precisam ser tratadas como exceções milagrosas. Elas são eventos físicos altamente organizados, surgindo de redes neurais moldadas por genética, ambiente e história cósmica. Essa visão não diminui a experiência subjetiva, mas a âncora em uma realidade mais ampla, onde significado e causalidade coexistem sem contradição. O verdadeiro desconforto dessa ideia não está na perda da liberdade, mas na perda da ilusão de separação. Se mente e universo obedecem à mesma lógica profunda, então não somos observadores externos da realidade, mas expressões locais dela.
Essa conclusão raramente é explorada em debates populares porque exige uma maturidade intelectual pouco incentivada. É mais fácil aceitar o mistério como resposta final do que admitir que ainda não fizemos as perguntas certas. O superdeterminismo, ao retirar o véu do acaso absoluto, nos força a encarar essa lacuna com honestidade científica. Quando essa visão é levada às últimas consequências, algo ainda mais profundo emerge. O superdeterminismo não descreve apenas um universo previsível, mas um universo altamente coerente. Um cosmos onde nada está verdadeiramente desconectado e onde cada evento, do colapso de uma função de onda a uma decisão íntima, pertence ao mesmo tecido causal. Essa coerência não é evidente porque nossa percepção é local, fragmentada e limitada pelo tempo psicológico. Observamos fatias da realidade. Diante da incapacidade de enxergar o todo, chamamos de acaso aquilo que simplesmente não compreendemos. Essa limitação perceptiva cria um paradoxo curioso. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais dependemos de modelos probabilísticos, não porque a realidade seja probabilística, mas porque nossa capacidade de acessar variáveis profundas é drasticamente restrita. O acaso passa a funcionar como uma ferramenta prática, não como uma verdade ontológica. O problema surge quando essa ferramenta é promovida a princípio fundamental, bloqueando investigações que poderiam revelar camadas mais profundas da causalidade. O superdeterminismo expõe esse ponto cego com precisão cirúrgica. É aqui que o debate toca um nervo sensível do sistema científico contemporâneo. Uma teoria que sugere que escolhas experimentais não são livres ameaça a base estatística de grande parte da pesquisa moderna. Não porque invalide resultados, mas porque retira o conforto filosófico que sustenta sua interpretação. Essa resistência não é nova. Ao longo da história, ideias que exigiam revisões profundas de pressupostos raramente foram rejeitadas por falta de evidência, mas por desafiarem estruturas de pensamento estabelecidas, carreiras acadêmicas e consensos institucionais. Nesse cenário, a consciência assume um papel ambíguo e fascinante. Ela não é a criadora da realidade, como sugerem leituras místicas superficiais, nem um mero subproduto irrelevante da matéria. Ela é um processo emergente profundamente integrado ao encadeamento causal do universo. Pensamentos não surgem do nada, intenções não brotam do vazio. Elas são estados físicos complexos, sensíveis a condições iniciais que se estendem muito além da biografia individual. Essa ideia desmonta tanto o materialismo simplista quanto o espiritualismo ingênuo. O mais provocativo, porém, está no efeito psicológico dessa compreensão. Se decisões são parte de uma cadeia causal profunda, a noção de responsabilidade não desaparece, ela se transforma. Responsabilidade deixa de ser punição moral baseada em livre-arbítrio absoluto e passa a ser compreensão de processos, contextos e consequências. Essa mudança de perspectiva tem implicações éticas enormes, pouco discutidas porque ameaça modelos sociais baseados em culpa, mérito isolado e controle narrativo do comportamento humano. Talvez seja por isso que o superdeterminismo permaneça à margem do debate público. Ele não oferece conforto imediato, não vende esperança fácil e não se adapta bem a slogans. Em vez disso, propõe algo muito mais exigente: abandonar ilusões convenientes em troca de uma compreensão mais honesta da realidade. Um universo onde tudo está conectado não é menos significativo, é mais exigente intelectualmente. E compreender esse nível de coerência pode ser o primeiro passo para repensar não apenas a física, mas a própria ideia de consciência, escolha e sentido dentro do cosmos. Quando todas essas peças se encaixam, a pergunta final deixa de ser científica e passa a ser existencial. O que fazemos com essa compreensão? O superdeterminismo não pede aceitação cega, pede honestidade intelectual. Ele sugere que o universo não é um palco onde agentes livres improvisam decisões isoladas, mas uma rede contínua de relações onde cada evento carrega a assinatura de tudo que veio antes. Essa visão não elimina o sentido da experiência humana, mas redefine sua profundidade. A vida deixa de ser um conjunto de escolhas soltas e passa a ser um processo altamente estruturado, onde significado emerge da coerência, não do acaso. Nesse ponto, é impossível ignorar o impacto dessa ideia sobre a própria ciência. Se escolhas experimentais fazem parte da mesma cadeia causal que os fenômenos observados, então a separação entre observador e observado,
tão cara interpretação tradicional da física, se mostra artificial. Alguns físicos, como Gerhard ter Hooft, insistem que essa possibilidade precisa ser levada a sério, não como provocação filosófica, mas como caminho legítimo de investigação. A recusa em explorar essa hipótese revela menos sobre sua validade e mais sobre os limites culturais do pensamento científico atual. O que raramente se discute é que aceitar o superdeterminismo não implica passividade ou fatalismo. Pelo contrário, se nossas ações fazem parte da estrutura causal do universo, então elas importam precisamente porque produzem consequências reais dentro dessa estrutura. A diferença é que essas consequências não nascem de uma liberdade absoluta, mas de uma liberdade contextual, moldada por condições que podem ser compreendidas, transformadas e refinadas. Conhecimento, nesse sentido, não é libertação do determinismo, mas navegação consciente dentro dele. Essa compreensão também desmonta uma narrativa silenciosa que sustenta muitas estruturas de poder, a ideia de que indivíduos são isoladamente responsáveis por tudo o que lhes acontece. Ao reconhecer a profundidade das cadeias causais, torna-se impossível ignorar o peso do contexto, da história e das condições iniciais. Isso não elimina a responsabilidade, mas desloca o foco da culpa para a compreensão. E essa mudança é profundamente subversiva, porque exige sistemas mais inteligentes, éticos e conscientes de sua própria complexidade. Talvez por isso o superdeterminismo seja tratado como um tema marginal, quase proibido. Ele não serve bem ao entretenimento científico, nem à espiritualidade rasa, nem ao materialismo confortável. Ele exige maturidade cognitiva. Exige aceitar que o universo pode ser mais ordenado do que gostaríamos, e ao mesmo tempo, muito mais profundo do que fomos ensinados a imaginar. Em vez de um cosmos caótico temperado por milagres ocasionais, surge a imagem de uma realidade extremamente consistente, onde consciência, matéria e tempo são expressões diferentes da mesma lógica fundamental. No fim, a pergunta que permanece não é se o superdeterminismo está definitivamente correto, mas se estamos preparados para lidar com o que ele implica. Um universo sem acaso absoluto não é um universo sem sentido. É um universo onde o sentido não é dado, mas emergente. Onde compreender a realidade exige abandonar explicações fáceis e enfrentar a complexidade sem atalhos. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em escapar das leis do cosmos, mas em compreendê-las profundamente o suficiente para agir com lucidez dentro delas. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.